mais uma edição do Em Casa com a Facom, uma iniciativa da Faculdade de Comunicação, né, na pessoa da professora Suzana Barbosa, que não poderá estar aqui hoje, mas que já cumprimenta a todos e todas, do núcleo de extensão da Facom, coordenado pela professora Ivanise, pelas professoras Ivanise e Carla, e tendo os técnicos Sueli, e eu tenho a impressão que está aqui comigo também Brenda, né? A Brenda e a Mani são as nossas da Facom, né? Da agência experimental. E a nossa edição de hoje do Em Casa com a Facom é uma mesa que a gente está chamando de patrimônio ferroviário, memória coletiva, memórias coletivas, né? Usando aqui uma chave de discussão historiográfica e histórica importante, que são as memórias, e como lidar com isso do ponto de vista das pesquisas. Então, a gente convidou o professor Márcio Achim Santos, que tem um mestrado com o tema da escravidão lá no Vale do Mucuri, tem um doutorado com o tema da mineridade a partir das representações da imprensa no século XIX, e um pós-doc que trata do poder e da agregação de trabalho no Vale do Mucuri. E ele vai abordar aqui com a gente a pesquisa em torno da memória do território negro nas margens da linha da Estrada de Ferro Bahia-Minas. Então, bem-vindo, professor Márcio, obrigado por aceitar o convite. Teremos também Matheus Rosa. Matheus é graduado em Ciências Sociais, ele é mestre conosco em Cultura e Sociedade, e também fez um trabalho sobre a Bahia-Minas, né, sobre a memória, a partir de memorialistas e uma parte da linha, principalmente em território mineiro. E é membro do grupo de pesquisa Memória e Identidade, ele é um querido membro, estudioso, participante, professor também, lá em Minas Gerais, e atualmente ele desenvolve pesquisas relacionadas à memória ferroviária e aos processos de construção da identidade em territórios atravessados por ferrovias. E nós temos um terceiro convidado, que é o Carlos Lopes, que é graduado em Ciência da Computação, pela Universidade aqui da Bahia, pela UFBA. Foi servidor nosso aqui, tanto na Facom quanto na TI da universidade, um servidor muito dedicado, já aposentado agora, jovem, mas já aposentado, e como servidor ele atua muito em tecnologia da informação na universidade. E a fala dele será sobre um episódio muito particular, que na verdade ele se inscreve numa agenda maior, que é uma última viagem de um trem em direção à ECO 92, no ano 92, e que era uma espécie de manifesto ambiental, mas também relacionado aos desenvolvimentos locais. É uma história muito interessante assim, para pensar o nosso tempo, né? A contemporaneidade. Uma coisa de ativistas verdes, mas extremamente marcada por uma ideia de ambiente que tem uma interferência forte da cultura. Então, uma experiência, né, que vai ser narrada, então, pelo Carlinhos. A nossa mesa aqui, quem organiza, quer dizer, a gente está dentro de uma casa com a Facom, que é uma iniciativa da Faculdade de Comunicação de comunicar suas pesquisas e os seus trabalhos em rodas de conversa. Isso iniciou logo, né, que a pandemia nos assolou, mas no caso específico dessa mesa, então, quem está organizando para o Em Casa com a Facom é o grupo de pesquisa Memória e Identidade, que eu sou coordenador, junto com a professora Raquel, lá da Univille, em Santa Catarina, e com a professora Casimira Grande, lá na Universidade de Trento, na Itália. E esse grupo é um grupo de pesquisa interdisciplinar, a gente atua em pelo menos dois outros grupos maiores, que é o CULT, né, que é o Centro de Estudos Multidisciplinares em Cultura, e o Diversitas, na Universidade de São Paulo, que também trata da questão da diversidade. E, ultimamente, a gente vem fazendo uma discussão muito interessante com o Observatório da Diversidade Cultural em Minas Gerais também. E o atual projeto nosso é Cenas e Circuitos de Memória e Narrativas de Pertencimento, Território e Identidade na Contemporaneidade, é um plano de fundo assim, do que o grupo vem atuando, né, os diversos trabalhos. E a mesa que a gente está sugerindo hoje, ela é uma mesa relacionada a uma
desses fenômenos, dessas situações que são tão grandiosas e tão impactantes, que elas alteram o rumo das coisas. Né? E, no caso, a Revolução Industrial, mas mais especificamente a emergência das chamadas ferrovias e do patrimônio, do que depois vai ser chamado de patrimônio ferroviário, mas o surgimento das ferrovias ele tem um impacto significativo, né, na história dos lugares onde isso acontece. No Brasil não é diferente. Né? Mesmo que talvez a consciência e a concepção disso seja bastante complexa e sujeita a debates. A ideia das ferrovias como algo importante, eu acho que não precisaria fazer muito esforço. Quem faz um movimento pelo interior do Brasil, Minas Gerais e Rio de Janeiro, né, são dois lugares assim, onde isso é muito forte, né, essa memória, mas não apenas, né, todo o nosso Nordeste, o subúrbio ferroviário aqui de Salvador, quer dizer, algo que desde a metade do século XIX, né, desde do período em que Pedro II era o imperador do Brasil, ainda naquela situação bastante estranha de um país que tinha um envolvimento com o capitalismo liberal, portanto, né, vamos, ferrovias e modernização e modernidade, mas uma modernidade que não era exatamente plena quando a gente falava de direitos. Né? No século XIX, a escravidão era a mão de obra, digamos, principal, né? E fazia parte da estrutura de trabalho no Brasil, pelo menos uma boa parte do XIX é marcada por isso, e, portanto, estudar também as ferrovias é estudar um pouco desses grandes movimentos populacionais em alguns territórios, né? Mas também pensar o que vem depois disso. E aí a ideia de história desse patrimônio ferroviário, ou a concepção de patrimônio ferroviário, elas, na verdade, não andam juntas. A história escrever sobre as ferrovias é algo que acontece já há bastante tempo, tanto na literatura quanto na historiografia, nos trabalhos de geografia, os grandes ensaios já no início do século XX sobre o impacto, mas também a importância, né, dessa modernização. Mas a ideia de patrimônio é mais recente. O patrimônio ferroviário brasileiro é reconhecido em 2007, né, quando o espólio da rede ferroviária, ele a partir de uma lei, a Lei 11.483, ele é tornado patrimônio brasileiro, que era de responsabilidade do que seria o DENIT, né, o departamento, né, de estradas e rodagens e transportes, e passa para os cuidados, né, no caso o Ministério dos Transportes e o seu departamento de estradas e rodagem, isso passa a ser cuidado, né, e ter uma atenção de um órgão ligado ao patrimônio, que é o IPHAN, né, com o apoio do IPHAN e com a intervenção do IPHAN através de uma comissão que vai avaliar o patrimônio cultural ferroviário brasileiro e a ideia de que bens são esses. Isso falando da rede ferroviária federal. E existe uma infinidade de outras malhas ferroviárias que não entram nesse decreto, né, mas dizem respeito a esse mesmo patrimônio. Do que diz respeito a esse patrimônio, para a Bahia, por exemplo, Alagoinhas, São Félix, aqui é o próprio subúrbio de Salvador, Serrinha, então a Serrinha tem depósito, casa e tudo mais, Cachoeira, Fortaleza. Aí, quando a gente sai da Bahia, vamos para Minas Gerais, tem um volume maior, né? um estado, até pelas suas características de exportação de mineração, está muito mais marcado, né, por essa necessidade. Então, Juiz de Fora, por exemplo, tem um complexo que é tombado, Brumadinho, Uberaba, Gouvêa, Candeias, Guarani Santana do Deserto, Araçaí, né, Passa Quatro, e assim vai, Cláudio, Belmiro Braga, Conceição do Pará, Leopoldina, Tiradentes, São João del Rei, todo aquele circuito de São João del Rei praticamente tombar, né, Monte Belo e Belo Horizonte, e assim vai, passando por Formiga, Várzea Grande, etc., Sacramento. Então, esse decreto, ou essa normatização que surge, ela mostra uma importância.
né, da ferrovia por parte do Estado, mas a gente sabe também toda a dificuldade que o Estado tem, o Estado brasileiro tem, de levar adiante algumas políticas, né, que não são só de governo, são políticas de Estado. Mas não é esse o nosso foco da conversa aqui hoje. Né? A gente trouxe aqui hoje 3 pesquisadores que olham para a ferrovia e dedicam parte do seu trabalho a elas, mas também pela dimensão de quem viveu dela. Quer dizer, tem essa dimensão do espólio ferroviário, mas também do impacto ferroviário na cultura, no imaginário e na história dos lugares. Então, a nossa conversa hoje, ela será uma conversa sobre memórias coletivas, ou seja, o quanto isso pode ser importante, né, desde pessoas que vivenciam isso até políticas públicas, como eu acabei de citar um exemplo, mas também o significado disso para, digamos, o que se desdobra daqui para frente, enquanto pesquisa, né? Como é que a gente está enxergando esse cenário da relação do pesquisador com o seu objeto, num momento em que parte de nós está, inclusive, proibido, né? A gente está aqui numa live, poderia ser uma reunião, poderia ter mandado uma passagem para o Sr. Márcio, ele viria para cá, ficaria com a gente 3 dias. Não, agora a gente está fazendo isso instantaneamente. E a nossa questão, professor Márcio e pessoas que estão nos ouvindo, todos os colegas, é exatamente o que fazer enquanto pesquisadores numa situação que parece que alterou e criou uma potência, mas também atrapalhou um pouco. Mas esse atrapalhar que é a alternativa que a gente dá para essa, né, para essa situação que se criou de afastamento dos arquivos, das nossas fontes, aqueles que trabalhavam com memórias, né? O Matheus entrevistou, nossa, uma infinidade de pessoas, né, foi para Araçuaí, estava lá, Teófilo Otoni, e conversando com pessoas e não consegue mais fazer isso, são pessoas idosas, é perigoso, né, a gente aproximar, ele é um cara jovem, é um vetor por ser professor também, todos nós estamos aí sujeitos a ficarmos doentes. Então, como pensar a pesquisa nessa outra dinâmica, né, da pandemia? Então, falar um pouco das duas coisas, assim, desse legado, da importância desse tipo de pesquisa com o patrimônio ferroviário, que é brasileiro, que é nacional, na verdade, ele está no país todo espalhado com características diferentes, com intensidades diferentes, mas faz parte. E Salvador é uma cidade que tem isso também muito forte. Então, ouvi-lo será então a nossa tarde de hoje, conversar sobre isso. Eu queria agradecer muito o tempo de vocês, porque gastar aí uma tarde de sexta-feira, né? Mas a gente agradece muito esse empenho. E chegou o Carlinhos, chegou. Boa tarde, Carlos. Eu já te apresentei, viu? Aí depois você fala. Então, eu passaria a palavra para o professor Márcio. Boa tarde, Carlos. Eu passaria a palavra para o professor Márcio, que é o nosso visitante ilustre, né? E, na sequência, Matheus e Carlos, e no final a gente abre para conversa. Aí daria de 20 a 30 minutos para o professor Márcio expor o seu argumento e papear conosco, puxar conversa conosco. Obrigado novamente e com você, Márcio. Boa tarde. Eu acho que o fato, esse gasto dessa tarde pelo contrário, é uma satisfação enorme, é uma conversa muito agradável e é uma experiência, eu acho que a gente está passando. Eu acho que, se por um lado a minha impossibilidade está aí, é um fato, né? Por outro, essas conversas se tornam muito mais viáveis, né? Principalmente na realidade que a gente está vivendo hoje, universidade pública, né? Nós sabemos bem que enxugou muito. Ontem eu vi, eu não sei se vai nos afetar, mas parece que já tem um corte de mais 1 bilhão e 400, parece, na educação, né? Eu não sei o que vai afetar ainda mais a nossa realidade, mas a gente vai caminhando dentro dessa situação possível. Bom, vamos falar um pouco, então, sobre o Mucuri, né? Mais uma vez, é uma honra, satisfação, é um convite que eu fiquei muito satisfeito de poder falar um pouco sobre a nossa região. Eu queria primeiro falar sobre o Mucuri, né? O que é, onde é que é a região, é o Nordeste Mineiro, é uma região que fica entre o Rio Doce e o Vale do Jequitinhonha. O Jequitinhonha é mais famoso, né? Nós aqui do Mucuri somos a parte ainda mais pobre, que não tem a visibilidade do Jequitinhonha. É uma região que ela foi ocupada de uma maneira tardia. Eu acho que esse é um ponto muito interessante para a gente poder falar sobre ferrovia, porque, se por um lado
a ferrovia ela simbolizou na sua formação modernidade, a nossa realidade aqui ela é distinta, ela tem uma carga muito grande de identificação com o atraso, com a modernidade, principalmente porque, e aí eu acho que até um trabalho que o Matheus deve desenvolver, talvez falar um pouco sobre ele, relaciona muito com a escravidão, né? A Bahia Minas ela surge em 1880, oficialmente, os trilhos começam a ser assentados em 1881, um período ainda que a escravidão existia, né? E aí a gente vê que é um processo que vai trazer marcas muito antagônicas, ainda assim muito visível, porque é interessante que a gente vê que como ela impacta em relação à questão da memória. Nós temos aqui uma associação, Bahia Minas, né, de antigos ferroviários, a Associação Cultural, nós temos, e agora o IFET daqui, Instituto Federal, está criando, há algum tempo já, um trabalho em torno da Bahia Minas. Então, a gente tem aqui uma carga muito grande afetiva, vínculos muito intensos em relação à Estrada de Ferro Bahia Minas. E eu vejo isso como uma característica muito particular, especialmente porque a nossa região aqui do Mucuri, ela foi ocupada posterior à Minas Gerais do século XVIII. As minas do século XVIII, aquela ideia de mineração, de todo aquele enriquecimento, a nossa região ela foi propositalmente isolada pela colônia para evitar o contrabando aí para a Bahia, né, de ouro. E no século XIX, é algo que pouco se estuda, relativamente recente, se estuda as minas do século XIX, né, quando se fala que Minas entrou em decadência no século XIX, e que, na realidade, esses estudos vêm trazendo algo completamente oposto a isso. Minas foi uma região de um enriquecimento, mas ele deu um salto muito grande em relação à economia que não era mais mineradora, mas era uma economia com alto grau de mercantilização, né? Inclusive para abastecer a corte na primeira metade do século XIX. Então, se a gente tem esse fator de um movimento territorial diferenciado em Minas Gerais, né, de busca de novos espaços para atender a essa demanda de agricultura, de produção comercial, né, e o Alto de Jequitinhonha, onde é o início, ponto de partida ou ponto de chegada da ocupação do Mucuri, desenvolveu uma produção algodoeira, né, que era a região Diamantina, do Cerro, Minas Novas, e que a partir daí essa ocupação do Mucuri ela começa a ser efetiva, metade do século XIX, né? A gente vem, o Mucuri ele é acuado por essa população diversa, múltipla, né? Tem uma marca que se trabalha muito, aqui não é o ponto da gente discutir sobre isso, mas a figura de Teófilo Benedito Ottoni nesse imaginário, né? A Companhia do Mucuri, criada em 1847, hoje eu venho tentando ignorar de forma proposital, não como um desgaste da figura do Ottoni, mas com uma intenção muito maior de trazer novos atores para esse tipo de discussão. Então, dentro desse contexto, a gente considerar também o século XIX como um discurso civilizatório, não é? Um discurso onde a busca desse imperialismo industrial, e o Império abraçou muito esse discurso, né? E a penetração disso vai trazer aqui na nossa região impactos que vão marcar muito essa ideia da construção da ferrovia, porque a gente tem uma ocupação extremamente violenta, é uma ocupação muito marcada pelo isolamento, né, porque a companhia vai deixar de existir, e, ao mesmo tempo, a gente tem também um tipo de trabalho que me interessou muito no meu pós-doc agora, que também não vem ao caso discutir, que é o agrego. O trabalho agrego é um tipo de trabalho que foi um formador desse espaço todo, porque traz um tipo de trabalho que se aproxima muito, se assemelha muito à escravidão em pleno século XX, né? Então, todo esse contexto, a gente vê que essa região ela vem crescendo a partir do século XIX e abraça muito essa lógica da economia cafeeira, e a ferrovia nasce disso. Né? A ferrovia nasce a partir de uma economia cafeeira, onde a produção é voltada para o abastecimento. A estrada Santa Clara, que era a estrada que fazia o contato com o litoral, ela perde força, perde vigor, e a necessidade de escoamento dessa produção faz com que surja a Estrada de Ferro Bahia Minas,
os primeiros trilhos começam em Ponta de Areia, vão se estendendo, e ela tem uma história longa, né? Ela vai sendo assentada, ela só chega aqui em Teófilo Otoni, que é a cidade polo aqui do Mucuri, em 1898, né? Ela é criada em 1881, os primeiros trilhos, e só chega em Araçuaí, que é o ponto final dela, em 1942. A ferrovia vai deixar de existir em 1966, quer dizer, ela vai acompanhando todo esse caminhar, inclusive a penetração das rodovias, né, e vai se tornando obsoleta dentro desse processo todo, né, e daí a gente vê que esse caminhar da ferrovia, ela carrega um pouco dessa contradição que a gente vai falar daqui a pouco. E junto com isso, a gente vai ver a ferrovia ela cortando a cidade de Teófilo Otoni, que aos poucos vai crescer como uma cidade urbana, né? Porque até na década de final do século XIX para o XX, ela é muito mais uma cidade rural, né? Uma cidade onde tinha toda uma característica de extensão da ruralidade, né? E à medida que ela vai tendo a ferrovia cortando a tributação, essa economia, ela vai ganhar fôlego, vai ganhar força, e ela corta a cidade, e vai fazer uma divisão, que esse é o grande marco para a gente poder falar a respeito de representações da ferrovia, que seria a divisão territorial. É muito nisso que eu trabalho nos minhas pesquisas da BaiMinas, que seria a relação de poder-território e representações, né, que no caso aí seria a memória, né? Então, a ferrovia, ela aos poucos, ela vai sendo incorporada à periferia da cidade, na Zona Sul. A Zona Centro e Norte, a região Centro e Norte, ela vai ganhando um corpo muito mais elitizado, de setores médios, de comércio, a praça vai ganhando uma estética mais moderna, a região norte também, com grandes casarões, e a região sul se torna a única periferia, é onde o espaço de ocupação de grupos que vão buscar na ferrovia uma maneira de trabalho, né? Então, ali vai se constituindo os trabalhadores BaiMinas, principalmente os trabalhadores braçais da BaiMinas. E aí, esse espaço territorial, ele vai ser, aos poucos, uma construção daquilo que a gente tem esse caráter, tanto material, mas principalmente simbólico, né? É a partir disso que, não de forma articulada, vão surgir relações de poder, relações políticas, sociais, né? Espaços de demarcação de identidades e, ao mesmo tempo, com um caráter simbólico muito marcante, né? Então, a memória entra nesse aspecto como uma relação tanto de lembranças como de esquecimentos também, né? Buscando quem fala, de onde fala, quem é essas pessoas que falam, e, ao mesmo tempo, constrói uma imagem que é um dos focos que ainda me traz muita dúvida desse carinho, desse afeto que hoje essa memória traz da BaiMinas, que é chamada de mãe carinhosa, né? A mãe carinhosa dessa região. Me traz muita dúvida porque até hoje nas pesquisas eu não sei qual o momento que esse tipo de referência é marcada, se ela é construída pela administração da BaiMinas, né? Se ela é construída após o seu fim, mas é um aspecto interessante porque criou-se uma outra leitura da BaiMinas, né? Então, a partir disso, eu passei a fazer um trabalho com o que a gente chama de território negro, né? Que seria uma comunhão de valores desse grupo como forma de enfrentamento a um espaço branco. É uma construção geográfica, sem dúvida nenhuma, mas é uma construção também de relações, né? De identidade comum e, ao mesmo tempo, de enfrentamento em relação a esses grupos. A partir daí, a gente tem tanto um território que tem uma característica residencial, né, de moradia, mas também um interacional, um local de espaços de bate-papo, de esquina, de boteco, de rinha, né, de terreiros, e a partir disso a gente começa a ter uma definição muito bem delimitada, uma marcação muito grande dessa questão relacionada à teoria mesmo dessa visão de território e poder, né? É contraditório. É interessante a gente perceber que, ao mesmo tempo que esse território ele cria um ato de resistência, ele cria também um ato de segregação, de barreira social, que foi muito marcante aqui
em relação à nossa região, e a partir daí a gente dá para poder, desses marcos teóricos, né, desses conceitos de território negro, de memória, de construção de poder, a gente começa a ver a realidade dessa população. Eram grupos de um trabalho muito próximo à escravidão. Até a década de 1950 era comum o uso de açoite para alguns tipos de trabalhadores braçais. Os acidentes de trabalho eram muito comuns, a gente tinha constantemente pessoas perdendo a vida, perdendo membros por conta desses acidentes. A punição era muito severa, trabalhos infantis, normalmente meninos de 9, 10 anos já começavam a trabalhar, então você tem condições de trabalho das mais precárias possíveis, né? E a partir dessa precariedade que começa a criar vínculo de pertencimento, né? Esses vínculos vão ser feitos em vários espaços, em clube ferroviário, como é o caso das festividades que tinham nesse clube ferroviário, a rivalidade que tinha entre o clube ferroviário e o Clube América, que era um time da Zona Norte, né? Os espaços dessa sociabilidade em prostíbulos, né? Religiões de matriz africana, que eu consegui catalogar algumas dezenas de religiões de matriz africana, todas ao longo da Bahia e Minas, né, da Estrada de Ferro. E aí a gente começa a ver construído o ser Bahia Minas. Né? Uma das coisas que é muito marcado nessa referência o Bahia Minas contra a polícia. Polícia não gosta de Bahia Minas e Bahia Minas não gosta de polícia. Então, o Bahia Minas. Então, já se cria uma identidade muito marcada em relação a isso. Né? E à medida que esse território começa a ganhar um vigor e um corpo bem definido, a gente começa a perceber esses conflitos, porque eles se estendem à região central. Né? Esses trabalhos são estendidos ali nas esquinas, né? As tensões começam a surgir em situações de conflito entre polícia na região central. Eu vou destacar 2 casos aqui em especial, que seria quando um policial, numa zona de prostituição, matou um Bahia Minas, e os trabalhadores do Bahia Minas colocaram essa pessoa no caminhão e saiu rodando a cidade com o corpo, e colocou na região central da prefeitura o corpo dentro da prefeitura. Esse foi um conflito que, logo próximo à prefeitura, havia a cadeia, a polícia ficou acuada, houve necessidade, depois do 3º dia, de chegar policiais de cidades próximas para socorrer, com um resultado final de 6 mortes desse embate. Né? Então, a gente começa a ver que o território negro, Bahia Minas, vai aos poucos incorporando o espaço branco. Né? Outro caso foi um caso de um rapaz chamado Haroldo, isso no princípio da década de 60, quando ele matou um namorado por questões passionais, uma pessoa da elite daqui, ele negro, né, da região da Zona Sul, né, e é linchado em plena praça pública. A gente começa a ver esses espaços de tensão onde o branco começa a buscar a sua necessidade de autopreservação, né, de produzir um imaginário de negação dessa identidade negra. E eu trabalhei também muito com jornais da imprensa local, e foi muito comum na imprensa na década de 50 esse discurso, né, de que a região da Zona Sul era um ponto de malandragem, que o Bahia Minas era malandro, era um herói, era um ladrão, e que era a composição do corpo desse Bahia Minas, e começa a haver uma produção da imprensa muito voltada para isso, né, de ser baderneiro, marginais. Então, essa memória ela vai ficar, inclusive, muito incorporada a esse Bahia Minas. Quando, em 1966, a ferrovia acaba, a gente vê que já havia um desgaste muito grande. A gente começa a ver manifestações, por exemplo, desse espaço branco, ao tentar sacralizar uma colonização alemã que foi muito frágil aqui na região. Né? A colonização alemã aconteceu isso em 1857 a 59, mas a região depois foi abandonada pela Companhia do Mucuri, e poucos imigrantes aqui ficaram, né? Ou se ficaram, não chegaram a ser o corpo principal desse grupo, mas a região essa elite começa a valorizar esse imigrante alemão. O centenário, em 1956, é muito comemorado, né? E é interessante, apesar de eu não ter imagem aqui, a gente vê 2 marcos, ou 3 marcos bem definidores em relação a essa situação.
a bandeira de Teófilo Otoni passa a ser a bandeira da Alemanha, né? É o preto, o amarelo e o vermelho, né? E aqui a gente vai ter também, na região central, uma segunda praça mais importante, que é a Praça Germânica, com o monumento do imigrante alemão, né? E, por outro lado, na Praça Tiradentes, o monumento, isso é que eu acho que é um elemento muito bem marcado em relação à representatividade desse território negro. Ao invés de se ter uma corporificação desse negro, o que a gente tem é uma ferrovia, uma máquina, né? Então, a máquina, ela, ao mesmo tempo, ela destitui o homem negro, o trabalhador Baiminas, e, ao mesmo tempo, coloca como sendo um elemento de trabalho, né? E não como representação da construção cultural da região. A gente tem hoje na margem da linha, isso foi catalogado pelo Centro de Documentação Eloy Ferreira Silva, que é o CEDEF, que identificou a região da margem da linha como uma comunidade de remanescente quilombola. É a única comunidade remanescente quilombola de ferroviários do Brasil, né? Mas, no entanto, pelos trabalhos que eu realizei, tentando, inclusive, identificar esse grupo, essa comunidade, que a dificuldade maior é a falta desse próprio grupo se reconhecer como tal. A resistência, a negação de ser negro, né? De ter uma descendência negra. Houve um apagamento a partir dessa força, desse espaço, dessa construção branca, um apagamento dessa memória negra. É exatamente isso que a gente comentou com relação à questão territorial. Tanto ela pode ser um espaço de resistência, né, como sendo uma incorporação de uma identificação marginal. Foi o que aconteceu, né? Recentemente, que depois de muitas conversas, eu sou hoje pertencente à Associação Baiminas, fui convidado, e depois de muita conversa, a gente vem convencendo esses grupos a se identificarem, inclusive, como negros, né? E como comunidade negra, reconhecimento das suas culturas, né? Então, há uma negação em torno disso. E a gente vê muito essa incorporação da própria tendência do discurso político mineiro, daquela coisa da mineridade, né? De resolver as tensões entre brancos e negros, e que as coisas são feitas de forma muito saudosista. Eu acho que, apesar de muito bonita a música, eu acho que ela é um retrato dessa forma, meio desse ideário conciliador, que é a música Ponta de Areia, de Milton Nascimento e Fernando Brant, né? Ela fala de uma forma muito saudosista dessa integração, né, de Ponta de Areia, ponto final, do velho maquinista que não volta mais. Então, é uma forma muito saudosista, mas o que a realidade ficou, o mito Baiminas, ele acabou deixando de ser o homem Baiminas para ser a Bahia Minas, né? Quer dizer, arrancou a identidade desse homem negro, né? E aí a ferrovia, ela ganha vida, mas a vida ela ganha com a alma do branco, né? Ela passa a ter todo o imaginário ideário do branco que via Baiminas como sendo uma ligação com o mar, mas essa ligação era feita para a elite branca, que ia para Alcobaça, né, para o seu bando de mar, e não reconhece toda essa construção desse ideário, né? Então, basicamente, essa foi o trabalho feito por essa minha pesquisa. E só para a gente fechar em relação à questão da memória e pandemia, né, que seria outro ponto de referência, o que a gente tem feito aqui, eu não tenho sentido muito ainda esse impacto da pandemia, porque eu trabalhei com entrevistas, eu acabei tendo um momento muito especial, porque eu acabei minhas entrevistas com os agregados, que eu fiz em torno de 30, no segundo semestre do ano passado, né? E aí logo depois veio a pandemia. Então eu trabalhei na produção do meu livro e dos artigos ao longo desse primeiro semestre, e agora que eu voltei a esses trabalhos. Mas a gente já começou a fazer alguns trabalhos interessantes, que um deles seria um museu virtual que a gente está construindo aqui, sabe? É um trabalho que a gente vem sendo feito. Eu não sei como é que funciona aí na Bahia. A gente tem aqui a Superintendência de Museus, que tem realizado um trabalho interessante regionalmente. A gente tem aqui na Superintendência representantes, né? Eu faço parte da representação aqui da Superintendência de Museus aqui. Um cargo voluntariado, não mas é de forma a que a gente consiga construir esse trabalho. Então, a gente tem feito aqui esse museu virtual, que, inclusive, a gente está relacionando as fotografias da Baiminas para tentar contar a partir da forma digital, né?
Um segundo aspecto, que isso eu apropriei muito desse trabalho, eu acredito que na Bahia também já tenha, que seria a digitalização de documentos. Aqui, o Arquivo Público Mineiro, ele digitalizou, e isso me favoreceu demais no meu doutorado, isso fora da pandemia, já há muitos anos atrás. Digitalizou todos os jornais do século XIX. Então, essa digitalização, eu acho que seria um papel nosso de tentar agilizar isso, não só digitalizar documentos, como disponibilizar esses documentos. Eu aqui, na universidade, a UFVJM, no qual eu trabalho, né, onde eu trabalho, a gente digitalizou todos os jornais aqui disponíveis, desde o final do 19 até jornais da década de 80. Estão paradas as digitalizações, mas deve continuar agora com bolsistas. Né? E também, eu acho que o terceiro elemento que tem contribuído, assim, de forma ainda muito tímida, mas tem contribuído, que são essas entrevistas virtuais. É preciso, nessas entrevistas, ter todo um contato, né? Porque, como você falou, Beto, o nosso público de entrevistado normalmente são idosos, né? Primeiro, um dos complicadores da gente poder fazer contato com essas pessoas, porque muitos se vão no meio do caminho, né? Nessa pesquisa do Agrego mesmo, depois da entrevista que foi feita, foram 2. Isso é um problema sério em relação ao CEP, né? Não sei se aí tem também toda uma burocracia do CEP para essas entrevistas, e acaba que no meio do caminho a gente perde muita informação. Mas esses cuidados de conseguir intermediário, filhos, netos, para fazer intermediação disso e trazê-los aqui para frente de uma Câmara, tem começado a dar resultado, sabe? Tem que começar a ter uma certa intimidade com isso, tem sido uma alternativa também em relação a essas memórias de pandemia. Mas eu acredito que não deve durar, eu acho que a gente deve caminhar com essa situação, tomara que até o final do ano. Então, assim, a princípio é isso, né? A minha exposição, eu não sei se contemplou. Professor, muitos pontos aqui anotados para a gente conversar e, na verdade, convergência com algumas reflexões que a gente vem fazendo. O trabalho do Matheus vai um pouco nessa mesma senda aí, então acho que a gente não... Temos mais que aprender um com o outro do que discordar. Assim. De maneira geral, toda a sua tessitura ela não nos é estranha no sentido do trabalho desenvolvido tanto aqui quanto no trecho da Bahia em Minas que Matheus se debruçou. Então, eu acho que a gente está num caminho que ele, ao mesmo tempo, ele valoriza essas falas, mas ele é crítico também, no sentido de entender como é que emergem certas representações e quando a gente tem uma realidade dura do que foram a instalação das ferrovias, como o senhor bem tratou, né? Quer dizer, o século XIX, um século de escravidão, e que práticas de violência e de controle da mão de obra liberta se mantiveram na República. Né? A gente então, não perde de horizonte alguma coisa que está sendo denominada agora de racismo institucional, inclusive, né? De como que essas coisas podem se repetir, mesmo numa sociedade que é republicana, democrática e moderna, tudo entre aspas aqui, por favor, mas mostrando exatamente que as narrativas, a luta por elas, importa também para as vidas. De alguma maneira, o trabalho do historiador ele acaba sendo sempre importante, não no sentido da afirmação apenas de determinadas narrativas, mas de demonstrar como que o silenciamento ocorre quando se narra e que o jogo de forças está presente o tempo todo. A tua fala ela é preciosa e a gente vai voltar nela, para a gente continuar um debate sobre essa situação do centenário que você falou também, ela é muito interessante nos meus trabalhos lá no sul do Brasil, essas narrativas também se impuseram, os centenários ressignificaram inclusive a imigração, porque se a gente for pensar as condições de alguns lugares de imigração, eles são análogos às outras formas de trabalho e eles ganham uma supervalorização como valores civilizatórios, que é um equívoco até epistemológico. Mas, de qualquer maneira, eu concordo perfeitamente com o quanto as nossas reflexões elas ainda têm que caminhar também. Porque é isso, as memórias elas estão tanto naquilo que é institucionalizado, quanto nas
formas de manutenção de um determinado ethos, né? E essa é uma questão importante. Eu vou passar a palavra agora para Matheus, então, Márcio, e depois a gente volta a conversar, tá certo? E agradecer novamente pelo empenho. Matheus, é com você, então, por favor. Muito obrigado, professor Beto. Professor Márcio, cumprimentar você também. Eu já conheci o seu trabalho, mas é sempre bom ouvi-lo, né? E é interessante também, eu gostaria de falar que, recentemente, por conta dessa mesa, eu passei a integrar, inclusive, o grupo do professor Márcio de Patrimônio Ferroviário, assim, então, das possibilidades também que esse novo momento nos traz, né? Cumprimento também o colega Carlos aí, e a minha fala, ela vai ser justamente no sentido, um pouco no sentido do que o professor Márcio falou, pensando a forma como que a ferrovia, ela é reapropriada, né, por vários grupos sociais, então, assim, a dimensão da territorialidade, então. Então, eu pensei minha contribuição para esta mesa a partir de uma reflexão sobre os espaços da recordação, a construção das narrativas e algo que eu já vinha observando, sobretudo por meio do seu Arisbury, o deslocamento dessas narrativas para o espaço virtual. Então, a intenção é pensar a heterogeneidade dos sentidos e significados produzidos sobre a ferrovia a partir do testemunho dos objetos e das narrativas que emergem dessa relação. Eu tentei fazer também uma associação junto com pensar essas reapropriações junto com essa nova reapropriação que se dá no novo espaço, né, o espaço das redes sociais. Então, sabemos que a pandemia ela gera situações novas, né, gerou situações novas no nosso cotidiano, assim como colocou diante de nós várias ferramentas que estavam potencialmente presentes, mas ainda não impunham uma coerção do nível que recentemente a gente vem experimentando, né? Os registros disso tudo, a gente já está, né, sendo armazenado na internet, no que algumas literaturas sugerem como metamemória, né, os nossos rastros, assim, toda a nossa atuação nessas redes. Então, inicialmente, a gente pode afirmar que este novo contexto ele influencia profundamente a maneira de nos relacionarmos, de estabelecermos qualquer tipo de troca. Então, semelhante ao dispositivo ferroviário, e eu gosto dessa ideia de dispositivo, porque é importante para a gente pensar essa dinâmica, né, dos territórios, as redes sociais, elas encurtam distâncias, intensificam experiências sensíveis, no sentido do cruzamento, do atravessamento entre subjetividades, né, entre múltiplas localidades. E o fazem a partir das identidades em jogo, das estruturas pré-existentes no lugar. O próprio discurso que confere legitimidade ao dispositivo ferroviário, né, e aos outros dispositivos, recorre, por vezes, a esse imaginário do progresso. Cabe lembrar que as expectativas depositadas sobre a ferrovia, né, a maneira como a ferrovia foi consumida pelo imaginário moderno, assim, é o da superação do próprio tempo, né? Então, uma das potencialidades que eu acho dessa discussão, que envolve memória ferroviária, e esse contexto da pandemia, é a de perceber, por exemplo, o conjunto dos acontecimentos que possibilitam o agravamento da lógica capitalista, que simultaneamente cria e destrói sociabilidades, saberes e afetividades. E aqui eu recorro ao Michel de Certeau, porque no sentido que ele fala que os sujeitos conferem outros significados, né? Eles reapropriam esses dispositivos, outros usos aos consumidores. Os consumidores empregam outros usos, né? Então, ele nos fala na introdução da invenção do cotidiano, dos modos de proceder da criatividade cotidiana. E aqui eu cito ele: se é verdade que por toda parte se estende e se precisa a rede da vigilância, mais urgente ainda é descobrir como é que uma sociedade inteira não se reduz a ela. Que procedimentos populares jogam com os mecanismos da disciplina e não se conformam com ela, a não ser para alterá-los. Enfim, que maneiras de fazer formam a contrapartida. Então, essa ideia, né, de que os indivíduos conferem outros sentidos e outros usos aos objetos do seu consumo cotidiano, que, longe de serem meros repositórios de sentido e plataformas das memórias, também comunicam significados aos indivíduos, né? Possuem poder de agência.
Há um jogo, portanto, entre os indivíduos e os objetos que geram usos diferentes daqueles esperados, né, que são reapropriados. Então, foi nessa perspectiva que eu pretendi estudar a memória ferroviária, a partir de uma relação entre o real, o simbólico e o imaginário, né? Então, além da literatura científica, as narrativas de vida, os objetos biográficos, todos eles sinalizam para esse sentido da reapropriação do próprio dispositivo ferroviário, né? E agora, nessa lógica também do deslocamento da memória, do próprio dispositivo, da própria internet, né? Das próprias redes sociais. Então, a ferrovia, enquanto matéria primeira, né, da imaginação poética, que constrói as narrativas, então, a narrativa de um ferroviário, ela leva em consideração a própria estrada de ferro como referência, né? Um princípio de identificação, cuja a possibilidade de leitura depende daquilo que o Bourdieu conceituou como habitus. Então, um elemento estruturante que eu considero das narrativas são os próprios objetos, potentes na representação de uma experiência, na construção de um imaginário, produzido a partir dos valores de um determinado grupo afetivo. Então, mais do que um lugar de recordação, os objetos comunicam valores de um grupo, funcionam como suporte, uma plataforma na qual o próprio grupo se afirma diante do mundo contemporâneo. Um dos ferroviários que eu entrevistei para pesquisa, o Sr. Arisburg, né, ele era proveniente de uma família de ferroviários e registrou com a máquina fotográfica. Isso é muito interessante porque grande parte dos registros da Bahia a Minas, pelo que eu sei, o professor Márcio pode até falar melhor, vem justamente dos Eleutérios, né? Assim, o pai de um dos principais memorialistas sobre a estrada de ferro, gostava de fotografias, presenteou o filho com uma máquina fotográfica, e foi este filho, deste lugar social, né, dessa posição, que fotografa parte desse universo, né? Então, as partidas de futebol, os bailes de música, as relações laborais na oficina, ao longo da linha, e etc. Então, com a extinção e conversão da estrada de ferro, dessa vez em matéria-prima para outras indústrias, né? Porque todo aquilo que pertencia à estrada de ferro foi reapropriado em outras estradas, né? Foram vendidos, foram levados para as outras indústrias. Na casa do seu Arisburg, ele vira um lugar mágico, né? Esses objetos eles são reapropriados no sentido de recuperar, de dar continuidade a este grupo, né? Então, não é só uma estratégia de continuidade do grupo, mas também uma reconstrução desse eu que é fragmentado pela modernidade, né? É uma tentativa de justamente resistir a esse descarte que faz parte dessa lógica capitalista. Outro exemplo é do ferroviário, cuja família é oriunda de Elvésio, o seu Amadeu, e ele reside justamente nesse bairro Margem da Linha. Então, é muito interessante porque a sua narrativa ele começa acionando um objeto representativo da sua localidade, do seu grupo afetivo, que é um cesto de cipó, que, conforme o entrevistado, ele narra a seguinte história. Isto aqui, a intencionalidade, né? Isto aqui é para mostrar o que era a luta das mulheres há muitos anos. Rapaz enchia isso na cabeça, juntavam dois e botavam na cabeça para carregar mandioca, carregar várias coisas, produtos, né? Enchia de produtos da roça para trazer para a cozinha, chamava a cozinha de farinha, botava na cabeça. Então eu achei interessante. Isso eu queria botar lá na nossa associação, se referindo à Associação Bahia Minas. Então, o cesto na narrativa desse ferroviário evidencia, na minha interpretação, não só a heterogeneidade dos grupos que compõem essa estrada de ferro, né, mas uma outra racionalidade, outros valores que irão se movimentar nessa extensão da linha e produzir também outros significados. O cesto demonstra também os vários tempos que podem incidir sobre uma mesma narrativa, né, e como o próprio significado do ser ferroviário está em jogo. Só um parênteses, o professor Márcio fala que é comum, né, os trabalhadores iniciarem o trabalho na ferrovia desde novos, né, com 10 anos de idade. E é muito interessante isso em um dos entrevistados, de que justamente todo o encantamento que ele direciona as locomotivas, que ele faz questão de lembrar os números, vem desse momento dele ser criança, brincando junto com essa peça, né?
que tem um sentido capitalista, né? O trem monstro mineiro, canoão no seco, mas que para ele tem um sentido ali de família, né? Assim, de pertencimento também, já que os pais dele, que ele é a terceira geração de ferroviário Bahia-Minas. Bom, então, posteriormente, esse entrevistado, oriundo de Helvécia, ele introduz um outro objeto na conversa. Dessa vez, um objeto construído enquanto aprendiz de ferreiro. São dois objetos ligados, portanto, à memória do trabalho, compartilhada com outros indivíduos provenientes de um mesmo território, de uma territorialidade compartilhada, conforme interpretei de uma outra fala, que também vai na direção do que o professor Márcio estava falando, sobre a maneira como que a ferrovia ela vai sendo, né, absorvida, ela vai também estruturando o território. A vida aqui do bairro era péssima. Onde vocês pararam o carro era o leito da Bahia-Minas. A cada Bahia-Minas, naquela época, o diretor nos deu o direito de 15 metros. E nesses 15 metros, cada um fazia o seu barracão. Mas era uma casinha simples, mais simples mesmo. Porque se a Bahia-Minas resolvia aproveitar ou abrir um leito ou coisa qualquer, indenizava só a casinha de cima, o chão era deles. Então era o caso, cada um ia fazer seus barracões. Você vê lá da rodoviária, até na turma, eu vou falar turma porque hoje eu não sei como é mais que se chama. Na turma 38, era só casa de Bahia-Minas. Esse leito era leito da Bahia-Minas. Então cada um fazia. Se eu falar para vocês, era uma coisinha de nada mesmo, viu? Um barracão de 2 cômodos de qualquer maneira. Então, a permanência desses objetos e a costura realizada pelas narrativas, elas podem indicar, conforme Silviano Santiago, em Cosmopolitismo do Pobre, um desejo cosmopolita, no sentido da afirmação de uma existência, dos valores, né, e as narrativas que envolvem esse grupo afetivo no mundo contemporâneo. Então, a partir disso, por exemplo, podemos pensar até o deslocamento dessa memória, né, o uso das redes sociais como um lugar de construção dessa narrativa. Se a dinâmica da memória ela é coletiva, e mesmo os objetos biográficos são atravessados por outras narrativas, o que podemos elaborar sobre o processo de construção dessa memória no espaço virtual, né? Se visito a página pessoal na internet do colecionador entrevistado, posso perceber os mesmos conteúdos expostos em um outro formato, precedidos de uma introdução e que provocam interações de indivíduos situados em diferentes localidades. Em uma dessas postagens, por exemplo, a fotografia de uma locomotiva a diesel despertou uma variedade de interações, curtidas, compartilhamentos, comentários, que pela própria dinâmica da rede estendia o espectro daquela publicação, encorajando vários usos. Isso é interessante porque a preservação da memória na rede, ela se dá pelo compartilhamento e não pelo fato dela estar ali depositada. É a visibilidade dela que faz ela justamente se movimentar, né? se tornar visível para os outros. Então, nesse movimento, não só a própria rede social, né? Ela é significada, como a própria memória de uma ferrovia específica estrutura e é estruturada por outras narrativas. Isso pelo cruzamento assim, de interações que eu pude perceber nessa página. E aqui eu sugiro a leitura de um artigo, no qual eu tirei algumas reflexões, se chama Facebook como espaço de preservação da memória local, no qual sugere pensarmos o espaço virtual como uma extensão do mundo da pessoa, de modo que ela interage dentro da gramática possível daquele espaço. Isso indica que as redes sociais podem ser apropriadas no sentido da construção de uma comunidade de interesses afins, que estabelece um sem número de trocas. As páginas dedicadas à preservação da memória, portanto, criam conteúdos diversos a partir dos quais os sujeitos em rede interagem das diversas formas. Entre elas, na reconstrução das narrativas, que passa pela apropriação e construção de novas obras, né? Na irradiação de informações diferentes daquelas veiculadas pelos canais consagrados, e, conforme indica o artigo, para a criação de uma prática também da preservação. Bom, foi essa a minha contribuição e passo agora a bola para o Carlos. Poxa vida, obrigado, Matheus. Lembrando que o teu trabalho trouxe uma série de... A tua fala, uma série de reflexões que, de fato, você avançou. Eu estou bem feliz aí
inédito para o antigo orientador também. Então, obrigado aí, Matheus. E vamos agora, Carlos. O Carlos, então, Matheus, eu não vou comentar muita coisa do seu trabalho agora, para a gente dar tempo para o Carlinhos falar, mas dizer que, assim, esse lugar que o senhor Arisbury, né, e que todos os personagens que tu trazes ocupam, ele sempre foi o teu interesse, na verdade, do trabalho, porque é onde a gente consegue ver essa materialização desse sentimento pelos objetos, mas o sentido diferente. Aquela história do cesto, eu lembro que a gente conversou muito isso, né, que remetiam, na verdade, para uma situação que a conclusão é essa mesmo, como que dá um outro sentido para a vida no entorno das ferrovias, as memórias de infância, mas também as memórias desse mundo do trabalho bastante complexo. Me lembro da conversa sobre os ferreiros, também da mesma dimensão, como cruzava com toda a herança afro-negra brasileira, né? Eu acho que esse teu trabalho ainda vai render muita coisa, e as reflexões que você traz para a internet, eu acho que tem uma contribuição também interessante sobre esse outro ambiente onde a memória opera, e a ideia de operar em rede é central aí para nossa, como chave de interpretação. A gente vai continuar a falar, era só para dizer que toca muito, é um trabalho muito original e eu acho que vai contribuir bastante. Carlos, o Carlos, eu já tinha apresentado o Carlos, ele não estava ainda a bordo, mas eu deixo a palavra com você, então. Você tem aí 15, 20 minutos para apresentar, para depois a gente abrir para o debate, Carlos. Eu diria inicialmente que eu creio não haver um alinhamento direto com as primeiras falas, mesmo porque eu não sou propriamente um pesquisador já inserido na temática com um estudo preparado, né? E vivo, na verdade, uma experiência compartilhada aqui no grupo com o professor Severino, e ele é uma vivência que tem perante a minha interpretação e de muitos que participaram e de quem ouve hoje, o próprio professor, uma narrativa que traz elementos bem interessantes e que certamente com potencial de estudos até multidisciplinares. Trata-se do fato de ter vivido, enquanto organizador, uma experiência que unia entidade ambientalista, não governamental, e também movimento em defesa das ferrovias, ativistas, inclusive ex-ferroviários, que se uniram num momento muito importante da sociedade brasileira, quando o país foi sede da Conferência Internacional, a ECO 92, e que tinha ali a organização de um evento paralelo, onde todas as ONGs do mundo, né, tiveram uma reunião gigante, inédita, no Aterro do Flamengo, um evento paralelo àquele da organização organizado pelas Nações Unidas, a conhecida ECO 92. Eu visualizo aquele momento central como um olhar para o passado e um olhar para o futuro. Com as seguintes perspectivas, a gente tinha um momento onde a rede ferroviária, e eu já chego no ponto porque a rede ferroviária e a ECO 92, a rede ferroviária estava num momento de perdas expressivas há 2 décadas, com um desmonte avançado, que avançava sistematicamente, desinvestimento e ameaça de privatização. E o futuro era a esperança, inclusive, dos trabalhadores ferroviários de reativação da própria rede, de não serem vencidos pelo processo de privatização, com perdas de qualidade dos seus empregos, perdas de emprego, além das cidades que já sofriam a perda da mobilidade pelo desmonte
e que ganhavam, a partir de uma ação que dava evidência às ferrovias, ao transporte de passageiros ferroviários naquele momento, com destino à Eco 92, levantavam uma bandeira importante que despertava e unia esse olhar ao passado a uma expectativa sobre o futuro. Eu até comentei com o Matheus sobre a fala do Milton Santos, que me veio, como o futuro é o que a gente vê a partir de onde está. Ou seja, a situação que a gente está vivendo nos dá a perspectiva sobre o futuro. Em resumo, nós tínhamos simplesmente uma missão de levar as demandas das cidades servidas pela ferrovia, levar as demandas para a Eco 92, simplesmente porque há poucos meses do grande evento, nós conseguimos convencer a Rede Ferroviária Federal, nas condições precarizadas que se encontravam, seus trabalhadores, conseguimos convencê-los a nos levar de trem de Salvador ao Rio de Janeiro, para participarmos e sermos representantes dessas lutas, tanto ambientalistas quanto ferroviárias. Foi montado, então, um planejamento que envolvia participação diversa de pesquisadores da universidade, convidados especiais e também simpatizantes. Formamos uma comitiva de 100 pessoas, a imprensa a bordo, e cientes de que a arte era um elemento de ligação muito forte com a própria história das ferrovias, a integração de culturas, de humanidades, nós não poderíamos deixar de levar a arte a bordo. Então, nós tivemos artistas, músicos, um pouco de teatro, um pouco de diversas expressões, não só da arte, também da ciência, exposições a bordo, entre outras coisas. E tivemos, inclusive, um grande embaixador que partiu junto com a gente aqui, saindo da estação central nossa, a primeira estação, a da Calçada, bairro da Calçada. O trem saiu no sábado, com previsão de 6 dias e noites até chegar ao Rio de Janeiro. Então saímos no sábado, chegamos numa sexta-feira na estação central do Brasil. E conosco saiu o Gilberto Gil, o Juca Ferreira e tantas outras expressões da política, apoiadores das lutas, das causas sociais. Era um trem previsto para 100 pessoas. No primeiro trecho até Santo Amaro, pensem aí em cerca de 300 pessoas a bordo. Um cuidado efetivo da Rede Ferroviária Federal, que permitiu a superlotação dos vagões que previam 100 pessoas, incluindo vagão-restaurante, toda uma estrutura para viabilizar aquela condição. Claro que isso foi sujeito a manifestações culturais desde a cidade de Salvador. Não deixamos de ter a banda da Polícia Militar com as músicas referentes, com Maracangalha e outras expressões do Dorival Caymmi e todo aquele aparato que expressava cultura, expressava histórias e nos dava um clima muito especial que contagiou a cidade e que propagou para as cidades adiante como uma onda, um fenômeno crescente. Partimos naquela manhã de sábado e simplesmente o primeiro destino em direção ao trecho que vai a Simões Filho, em direção a Simões Filhos, e chegamos na primeira parada oficial, aguardados por Dona Canoa Veloso, e o encontro que demandou ali uma certa história de quem era uma senhora nascida em uma cidade ferroviária que tinha sua estação desde o século XIX e
já marca por aí o significado emotivo da viagem, né? Quero destacar também a presença do maestro Fred Dantas a bordo, com trombone. Ele não tinha a sua banda filarmônica o acompanhando, mas ele é uma história à parte, inclusive nas vinculações que a gente tem aqui. E ali fizemos o primeiro abraço ao rio Subaé, na cidade, porque tivemos vários abraços, né, ao longo do percurso, abraços às demandas da cidade, abraço às escolas que nos deram as mãos, às centenas e milhares de pessoas em inúmeros povoados e cidades ao longo do percurso Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro. Vocês imaginam as inúmeras cidades, as inúmeras estações nesse percurso. Então, esse futuro se projetou, então, no nosso imaginário, mas ele era muito concreto essa perspectiva do futuro. Na luta ferroviária, que almejava muito a partir daquela viagem, houve um adiamento se eu não me engano, foi um congresso de ferroviários que estava previsto para acontecer, e cientes da viagem, eles adiaram esse congresso diante da repercussão que poderia haver da viagem. E a viagem foi, inclusive, marcada como uma das 3 formas especiais de chegada no evento das organizações não governamentais no Rio. Tivemos um barco viking, que fez o seu longo percurso até chegar no Rio. Tivemos o ciclista canadense e tivemos o nosso verde trem. Então, o que eu vejo de muito diálogo é porque os aspectos culturais eles transbordaram também, né, na nossa... E claro que a gente tem muito de patrimônio nessa questão da Bahia. E eu não vou me estender muito, eu confesso que marquei alguns pontos, mas eu quero destacar aqui, até convidei hoje o amigo e maestro que eu citei aqui, o Fred Dantas, é possível que ele esteja presente. Eu vou pedir licença ao Fred, caso ele esteja ouvindo, para falar um pouco do que ele já nos trouxe na mesa de congresso que nós tivemos no congresso da UFBA, com o aval do professor Severino, onde reunimos ali algumas vertentes algumas pessoas que viveram aquela experiência. O jornalista Josias... Foi memorável, né? Foi memorável. O jornalista Josias, que é aqui do grupo, e também realizou toda a viagem, inclusive atuando como jornalista. E então, representante do meio ambiente, da luta ferroviária, todos na mesa. E o Fred Dantas, ele trouxe uma narrativa muito rica, que nos aprofundou, fez compreender melhor os significados das filarmônicas, especialmente na leste brasileira, né? A empresa que depois foi incorporada à Rede Ferroviária Brasileira, Federal, né? E a leste, ela cobria o trecho Bahia, né? E tem uma história que expressa muito a questão ferroviária e a efervescência cultural, especificamente a formação das bandas filarmônicas. O Fred fala isso com aquela propriedade dos contadores de causos, né? Mas, assim, a gente tem na vertente saindo de Salvador, a gente tem a vertente rodoviária que vai para Simões Filho, que nós fizemos, teria outro sentido para a cidade de Alagoinhas, outro sentido para Queimadas, que é justamente um trecho que ele destacou, de onde, ali de Queimadas, ele até cita, né? Aquela região onde os canhões foram levados para dali atacar a cidade de Canudos, o Antônio Conselheiro, né? Marcas cruéis da nossa história. Mas ele fala com muito, de coração mesmo, com muita emoção, sobre o poder que era a indústria ferroviária, o empoderamento dos trabalhadores enquanto artistas também, né? Porque eles eram os músicos e os maestros que surgiam, e os estudiosos da música, que formou em muitas cidades bandas filarmônicas. O Fred Dantas tem outro papel, após essa
esse desfazimento, né, da estrutura que fomentava toda a produção e o trabalho dessas filarmônicas, porque com o desinvestimento tudo isso foi sendo reduzido drasticamente. E o Fred Dantas tem um trabalho de pesquisa, com apoio de instituições governamentais, e que revitalizou muitas dessas filarmônicas. É um trabalho de pesquisa profundo e ele hoje tem em mãos, só para ter ideia, 279 partituras que são obras criadas nesse contexto. Ele fala em partituras manuscritas, lembrando até do que falou o professor, que o Fred aí luta com seus editais para conseguir a digitalização desse material, dessas partituras, né, que ele considera de valor muito relevante. E ele não vê essas filarmônicas aqui na Bahia como executoras de temas simples, mas sim de complexidades, de nível do clássico europeu, né? E também, assim, ele até cita óperas no padrão de Verdi, de Aida, Simão Boccanegra, e criações muito significativas, né? Ele traz a Toada do Sertão, né? De autoria o autor da Cidade de Queimadas, né? Chefe de depósito, ele inclusive cita os cargos, né? Isaías Gonçalves Zamir, ele nomeia vários desses profissionais ferroviários dedicados, né? Maquinistas, né? Diversos nomes que foram expressões na criação, né? Alguns que chegaram a criar óperas para a inauguração de igrejas, obras realmente de significado expressivo para a musicalidade, além de formar músicos que se tornaram representantes até da divulgação do chorinho brasileiro no Brasil, né? Como ele cita assim, um ferroviário como pai do famoso Netinho da Clarineta. E assim vai, que esse Netinho foi um dos grandes divulgadores do choro no Brasil. E esse elemento cultural da questão das filarmônicas, por si só, é um conteúdo que eu deixo aqui como o grande diálogo possível dessa minha fala com a questão do patrimônio, mas sei também que estamos num ambiente de patrimônios no sentido das construções, né, que são as ferrovias, né? E é claro que a gente está lidando com história de cidades que passaram por grandes impactos econômicos também, né, com toda essa desativação da indústria ferroviária, e é algo que eu venho relatando, inclusive, nas discussões com o próprio professor, e tenho escrito um trabalho que se diferencia um pouco dessa fala, mas que é um histórico da viagem, mas também contando em algo que pode se tornar um pequeno livro que não só terá texto, porque a gente tem também agregado o fato de ter presente na viagem 2 grandes fotógrafos, entre outros que também fotografaram, mas eu destaco a Rejane Carneiro, que viajou cobrindo pelo jornal à tarde, na época, fez todo o percurso até o Rio, e nos deixou um acervo, inclusive, gentilmente deixou em minhas mãos, um grande acervo fotográfico, são mais de 300 imagens. Inclusive, né, Carlos, tu apresentasse parte delas naquele dia. Exatamente. Desculpa só me meter, mas é por causa do tempo, Carlos, a gente precisava fechar. Tranquilo. Estou fechando, então, e só citando também o fotógrafo Alex Ferraz, também jornalista, que fez uma cobertura específica, um fotógrafo com um olhar muito específico. Para você ter ideia, ele viajou e ficou um tempo até na faixa de Gaza e tem livros publicados fazendo aquele vínculo onde a faixa de Gaza parece com o nosso Nordeste de Amaralina, né? Então, são esses olhares ricos e de grande valor que estavam no trem, e são acervos que também estão possivelmente
aqui para um trabalho conjunto. Obrigado, então, por enquanto é isso. Obrigado, Carlos. Não, me parece, você generosamente diz, mas eu não tenho muito a ver, né? A memória afetiva que você traz da ferrovia, eu acho que foi costurada desde o começo, né? Desde a fala do professor Márcio, mesmo que... E aí vem a pergunta, né? E passando pelas discussões de Matheus, por que os sentidos vão mudando também? Né? Se tem toda uma dimensão extremamente... da própria ferrovia como fantasmagoria, né? Que é uma das coisas que o Matheus traz logo no início do trabalho dele, pensando tanto a ponta de areia romântica, a ideia romantizada da ferrovia, quanto a coisa daquilo que ela passa a significar para uma terceira geração, né? As pessoas que dão sentido para a sua existência. Agora, a tarde está sendo maravilhosa, mas a gente tem um imperativo do tempo, né? Logo depois de nós haverá uma outra live, então eu gostaria de ver se tem alguma questão no chat e pedir para o Márcio voltar um pouco agora na fala dele, para a gente fazer uma retomada, uma repescagem, porque ele ouviu já Matheus, ouviu Carlos, e deve ter as suas impressões sobre o que foi dito aqui, e eu também tenho as minhas, mas eu gostaria de ouvir um pouco mais. Uns 5 minutos aí de considerações, se você puder. Ótimo. Então, o professor Carlos, eu acho que ele colocou um aspecto interessante que você acabou reforçando aí, que é a questão das lembranças e esquecimentos, né? É o que o Matheus colocou também em relação ao Facebook. Ele vai sendo construído e readequado, e são representações interessantes. Eu vou dar um exemplo aqui da figura de Tiradentes mesmo, né? No princípio da década de 70, Tiradentes era tanto mito para a esquerda como para a direita, né? Então, vai ganhando vários corpos. A única coisa que eu tenho trabalhado muito, principalmente que eu trabalho no departamento, que ele tem um cunho marxista bem forte, né? O discurso meio capitalista, sabe? É por isso que eu inseri muito no meu trabalho, especialmente agora no pós-doutorado, está mais maduro ainda, buscar novas categorias, como essa de poder, descolar o poder da visão marxista. E isso significa muito porque, à medida que você tem as representações fora do eixo, especialmente da ideologia, como algo intencional, né? É uma construção de relações que independem, não que a gente negue as relações de exploração, a relação capitalista, mas elas também são construídas paralelo e sem que necessariamente seja vinculada ao capitalismo, mas relações de poder, né? Então, é interessante que esses territórios, eles vão ganhando vida própria e autonomia, e eu acho que é de fundamental importância que a gente trabalhe e tente resgatar esses espaços micro, sabe, assim, essas leituras em diversos tipos desses olhares, de construções, né, que pode, acho que, marcar muito essas questões das lembranças. Então, eu acho que o poder, nesse aspecto, ele pode contribuir muito, poder no sentido de imposição de valor, de força, no sentido de construir também representações que extrapolam a ideologia, procurar muito mais a questão das representações voltadas para o imaginário, né, de que maneira que esse imaginário é apropriado por camadas diferentes, como é o caso da Bahia Minas, né, você vê a administração, e Matheus brilhantemente colocou aí, que você tem um olhar da administração e um olhar do trabalhador braçal, que são duas leituras diferentes. O sexto que Matheus trabalhou um elemento simbólico fantástico, né? De recusa do sexto, de um trabalho que é feito pelo braçal, né? Então, a memória tem que ser feita, e aí, como você falou também, Severino, em relação a esse processo de branqueamento que houve aqui no Brasil, né, por tanto tempo, é um processo de construção de uma raça que superasse essa raça de mestiços nossa, né, um branqueamento que fortaleceu muito com esses movimentos de reificação da imigração alemã, né, que foi a partir de 1956. Ironicamente, aqui na Segunda Guerra Mundial, os objetos, o material dos alemães aqui foram queimados, né? Poucos anos antes, você tinha uma negação desses alemães, né? A partir da década de 50,
E eu acho que essas manifestações elas vão sendo adequadas à medida que é uma realidade regional. No caso aqui da nossa região, o crescimento do movimento de um território negro, de uma manifestação de identidade negra, vai ser utilizado com muita força, né? No Sul, ele pode ter sido incorporado, né, em outro tipo de realidade, mas eu acho que é muito rico essas visões dessa diversidade mesmo, né? Então, eu acho que é isso que eu pensei em poder reiterar e contribuir nesse aspecto. Ótimo, ótimo te ouvir, porque essa coisa da campanha de nacionalização que você falou, ali entre 37 e 42, vai gerar uma criminalização do imigrante, né? Na era Vargas, pelo menos no imaginário. Aqui mesmo em Salvador, o pastor luterano daqui foi preso, né? Foi porque cantava em alemão na missa, tinha aquele decreto que proibiu o uso da língua alemã, etc. E como é que isso ressurge, né? Quer dizer, o desenho de uma permanência de narrativa de branqueamento que já existiu anteriormente, que depois ela fica meio subsumida na ideia da mestiçagem e ela retoma depois com o ideário de civilizatório. Eu acho esse um debate importante, porque de alguma maneira ele tem a ver com isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é perceber esse jogo na produção de narrativas de silenciamento. Eu acho que isso é um processo importante, né? Quando o Carlos diz assim, mas a minha pesquisa... porque o Carlos não está pesquisando ainda, Márcio, é por isso, ele não entrou no mestrado, ele fez a graduação, ele acompanha com a gente aqui, é um homem maduro, mas que ainda não fez a pesquisa do ponto de vista metodológico, mas do ponto de vista das observações, e ele tem um problema ali que conduz, e ele não destoou muito, digamos, na sensibilidade dele, porque o que ele está dizendo também é que nessa estrutura do mundo do trabalho, no caso da Bahia, especificamente, onde eles estiveram, a desativação da ferrovia produziu um efeito que é semelhante ao que acontece em Minas, e que mesmo esses grupos que tinham algum trabalho, mesmo subalterno, deixam de tê-lo, desaparece completamente o acesso ao trabalho, né? O trabalho ele se torna escasso, e aí a busca por cidades e esse deslocamento que vai existir em alguns lugares onde a ferrovia foi desmontada, ele gera também essa idealização, né? Quer dizer, o próprio trabalho era a possibilidade de felicidade, mesmo que ela objetivamente talvez não existisse. E agora você trouxe uma coisa importante, qual é a chave analítica, né? Eu me lembro que na banca de Matheus, o Matheus insistia muito numa perspectiva que Thompson ensina para a gente, de que a ideia, a noção simplificadora de ideologia, às vezes faz com que a gente venha a perder o horizonte da complexidade da cultura e dos usos dela. Então, eu percebo que o teu trabalho também recupera a própria noção de poder que durante um bom tempo estava na mão dos Foucaultianos, né, os estudos do exercício do poder parecia, ou o poder ele tinha que ter uma dimensão política específica, a gente vai percebê-lo nas relações todas, né? O poder se exerce e dentro da racionalidade capitalista ele tem lugares de expressão mais efetivos, o Estado e tudo mais, mas também tem micropoderes, né? Que operam exatamente nessas associações, nessas intermediações do trabalho e na apropriação da memória, né? Porque se a maquinaria... Eu queria fazer mais uma observação, como antes você falou, acho que muito rico também da ressignificação das representações ou da atualização delas. É interessante a gente poder perceber que esse o ideal civilizatório ele está sendo retomado agora em relação à questão ambiental, por exemplo, né? Aí quando se compara mais, vocês fizeram isso na Europa, vocês fizeram isso na Califórnia, né? Quer dizer, se a civilização chegou até vocês dessa forma, por que nós também não podemos chegar nesse universo civilizatório, nesse mesmo modelo, né? Quer dizer, ela vai ganhando, né, um corpo diferente, vai, né, se ajustando, né, é muito rico, porque a cultura política e a cultura de uma maneira geral, ela é mais lenta, né? Ela não consegue ter mudanças tão bruscas como a tecnologia, né? E o Brudel trabalhava muito com isso, né?
da questão da temporalidade. Então, a cultura ela tem um tempo dela e essas transformações não são fáceis, né? Então, a gente percebe que isso vem acontecendo e vem tomando corpo diferente, ainda que no mundo da informática, né? Verdade, verdade. Eu não sei se Matheus gostaria de falar alguma coisa, Matheus? Não, é só mesmo durante a fala do professor, eu fiz até uma anotação aqui, o professor fala sobre que a By Minas, ela se constrói o mito da By Minas como uma mãe, né? Como uma mãe provedora, né? Assim, uma espécie um elemento benevolente para todos aqueles, né? Mas, mãe carinhosa. Mãe carinhosa, isso, justamente. Mas também é interessante, e aí eu recordo do Máquina Extraviada, do Jorge Beiga, de como que justamente, assim, uma visão técnica, por exemplo, aquela que o Gifone consegue pegar nas entrevistas que faz com os engenheiros, ela se torna dominante, assim, né? Por um entendimento também de que, por exemplo, a ferrovia precisava acabar, porque várias coisas aconteciam ali, né? Casos de corrupção e etc. E é muito interessante porque os ferroviários, que eu entrevistei, né, eles estão, de alguma forma, dentro de um mito, né, e construído sobre a ferrovia, sobre a locomotiva, sobre a maneira como eles experimentaram isso. Mas, durante a entrevista que eu realizei com eles, a gente estava nessa desconstrução também da própria Petrobras, sobre as justificativas dos casos de corrupção. Assim. Então, é interessante como essa também narrativa que se origina desse mito By Minas, ela tem uma perspectiva assim, muito interessante, né? Que é extremamente crítica à visão capitalista, visão utilitária, né? Que é dos engenheiros e que acaba prevalecendo sobre as demais. Então, na sua fala, eu lembrei muito disso, assim, de como que também esse mito sobre a By Minas nos diz muita coisa, né? Assim, sobre esses grupos que viveram, que experimentaram ela de formas diferentes. E que se debruçar sobre isso importa. Eu acho que isso também aqui é o sinal que se dá, né? Porque por que pesquisar sobre esse grupo social excluído, etc., e não aquilo que se estabeleceu? Não, exatamente os estabelecidos nos interessam, mas os outsiders também nos interessam. Então, pensar essa dinâmica. Né? Eu acho interessante, talvez, a aplicação do poder como categoria, a possibilidade de você poder enxergar o andar de baixo, porque o discurso de quem domina o aspecto ideológico a gente já conhece, né? A grande questão é inverter isso e começar a perceber por que quem é dominado aceita esse tipo de proposta, né? Então, eu acho que a partir do momento que você entende o poder, isso fica muito mais, a construção disso fica muito mais rica. E é só para fazer um parênteses em relação a isso, que é interessante como a By Minas era sim utilizada também como elemento de relação política, tanto assim que tem num fragmento do jornal que considera a By Minas como um partido político. Ele fala, havia uma coligação aqui interaflatória da UDN, do PSD e do Estado de Ferro By Minas, quer dizer, era como se fosse um partido político, mesmo a força que tinha, né? É isso. Era partido, era time de futebol, era clube de diversão, era tudo. Servia para tudo, né? Transversalizava tudo na vida. Pô, minha gente, eu queria ficar com vocês aqui até de noite, mas eu tenho um imperativo do horário. Porque esse espaço, daqui a pouco, teremos uma outra live e as pessoas entram 15 minutos antes. E nós já estamos 17h43. Então, eu vou pedir para que vocês se despeçam, por favor. E eu queria agradecer muito, assim, toda a estrutura aqui da universidade para nos ajudar, a Faculdade de Comunicação, a professora Suzana, em nome da professora Ivanise, a professora Carla e da técnica Sueli, e agradecer a vocês, né, professor Márcio, Matheus, Carlos, por terem dedicado aí o tempo com a gente, mas pedir desculpa que a gente precisa, de fato, encerrar. Por favor, podem se despedir. Eu agradeço muito o convite, para mim foi uma satisfação e estou à disposição, quando tiver outros eventos, estou à disposição para a gente conversar.
Eu agradeço muito, professor Márcio, assim, a sua disponibilidade mesmo, a facilidade que é conversar com você e propor coisas. E também, Beto, assim, a generosidade de sempre colocar a gente, sabe, para atuar, para se relacionar, compartilhar experiências, seja em qualquer plataforma, assim, muito legal, Beto. E cumprimentar o Carlos também, muito obrigado, Carlos, pela fala. Em outros usos, né, em relação à ferrovia. Eu também conhecia um pouco da sua pesquisa já, a gente já conversava, integramos o mesmo grupo, né? Então é isso. Obrigado, pessoal. A Fabiana também, a Agência Experimental. Fundamental a agência experimental aqui, né? Sim. E eu agradecendo também, né? Professor, estou sem imagem, sem problema, parece que ficou desativado para mim, mas sem problema. Tá certo. Então, gente, um bom final de semana para todos. Obrigado novamente, eu acho que foi uma tarde muito rica e se cuidem.